Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Desse vídeo, a gente fez um vídeo aqui a respeito desse teorema, lembra? Tá aí na sua aula passada. Era o teorema trabalho e energia cinética, tá bom? O que acontece? As questões que você consegue resolver usando este teorema, normalmente a gente também consegue resolvê-lo a partir disso aqui, ó, da conservação de energia mecânica, que é o nosso próximo assunto, tá bom? Mas a gente precisa treinar este teorema, até porque ele é de suma importância no nosso ambiente físico, beleza? Então esses exemplos aqui que eu vou te responder, que são da página 190, tá? E a questão 10 da 191 e a questão 10 da página 190 também, beleza? Essas questões eu vou resolvê-los somente utilizando teorema trabalho e energia cinética, tá bom? Beleza? Então vamos lá. A primeira questão, a questão 10, tá, da página 190, ele te dá um desenho mais ou menos assim, tá bom? E aí ele fala o seguinte, vamos ler aqui com você, vou ler com você aqui, ó. Ele fala assim, ó, essa questão aqui, ó. Na figura AB, né, essa figura aqui, é um plano inclinado sem atrito e BC, um plano horizontal áspero, tá? Então de A até B é liso, tá? Não tem atrito. E de B até C, nessa parte plana aqui, tá? Tem atrito, começa a ter atrito. Um pequeno bloco parte do repouso no ponto A e para no ponto C, beleza? Ele fala, sabendo que o coeficiente do atrito cinético entre o bloco e o plano BC, que é essa parte de baixo, de novo, né, vale 0,4 e que a influência do ar é desprezível, calcule a distância percorrida pelo bloco nesse plano. Então vamos lá. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele me dá um desenho mais ou menos assim, tá? Ele fala que este bloco que está aqui no ponto A, que está aqui em cima, esse ponto A ele tem uma altura de 2 metros, tá? De altura. De A até B não tem atrito, ou seja, aqui é liso, tá? De A até B não tem atrito, porém de B até C tem atrito, ele começa a ter, tá? Ele fala que esse bloco ele sai do repouso no ponto A, aí ele vem descendo, vem acelerando, 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 acelerando. Quando começa o trajeto aqui de B até C, o atrito aqui do chão começa a freá-lo, tá? De modo que quando ele chegar aqui no ponto C, ele para de novo. Ele para novamente, você vai ter velocidade zero novamente, tá? Então ele parte da velocidade zero, né, que estava em repouso, e termina o movimento também com velocidade zero, tá? O que acontece? Ele me pergunta, ele diz quanto que vale esse μ, né, esse coeficiente de atrito aqui nesse trajeto aqui, tá, de B a C, tá, beleza? E ele pergunta quanto que vale a distância percorrida, ou seja, desde o ponto, aqui em cima no desenho, desde o ponto que o bloquinho foi solto, né, até o ponto em que ele parou, tá? Para você resolver essa questão aqui, não é difícil, tá? Basta você analisar qual é o trabalho, né, que está sendo realizado, beleza? Se esse bloco ele está a uma devida altura do chão, tá? E aí não importa se esse plano está inclinado, ou se ele está todo torto, ou se ele está indo e voltando, não interessa. Você tem que olhar só com base em relação à altura, tá? Em trabalho você não precisa ter essas preocupações, se está inclinado, se não está, beleza? Contanto que você saiba a altura, tá tudo certo. Bem, o que acontece? Se você sabe essa altura, e a gente sabe também que este trajeto de A até B é liso, ou seja, não tem atrito, significa que no ponto A, lá no ponto A, né, eu só tenho o trabalho da força-peso. Beleza? Eu só tenho o trabalho da força-peso. E aí, se você lembrar, eu te falei lá atrás que o trabalho da força-peso era força vezes distância. Beleza? Só que essa força aqui, no caso da força-peso, ela é a própria força-peso. Então, o trabalho da força-peso vai ser massa vezes gravidade, vezes essa distância que ele está percorrendo, seria a altura, né? Então, vamos colocar aqui um H de altura, beleza? Ok, esse é no ponto A, certo? O que acontece? Quando ele passa aqui pelo ponto B, ele começa a passar pelo ponto B, então, de B, né, até C, de B até C, ele começa a ser freado, né? Então, quando ele começa a ser freado, você vai ter o trabalho de quem? Quem é que está freando esse bloquinho? Quem está freando esse bloquinho é a força de atrito.
Então você vai ter trabalho da força de atrito, trabalho de FAT. E aí, no caso, se você olhar lá atrás também, que eu também te falei isso, o trabalho da força de atrito é FAT vezes distância percorrida, né? Vezes menos 1. Olha lá no vídeo anterior por que tem esse menos 1 lá, para você não esquecer, tá bom? Lembrando, novamente, o trabalho da força de atrito vai ser então, o FAT é μ vezes normal, vezes distância, vezes menos 1. Vamos parar de escrever esse menos 1 e vamos colocar ele na frente aqui logo, né? Trabalho da força de atrito, ele vai ser então, olha para cá, o μ menos μ vezes. Gente, normal. A normal, nesse caso aqui, eu estou olhando a normal enquanto esse objeto está passando aqui, ó. Né? Que ele está se movimentando aqui, ó. Que ele está sendo freado. Neste momento aqui que ele é plano, não há de se falar em Px ou Py, tá? Porque nesse momento aqui eu estou olhando a normal neste ponto, né? Neste trajeto. E neste trajeto, a normal vai estar para cima. Ou seja, oposta à força-peso dele. E aí, nesse caso, a normal vai ser igual ao peso. Tá? Então, para fins de cálculo, para fins de fórmula, né? A normal que a gente tem aqui, você vai ter que colocar como sendo fórmula do peso. Massa vezes gravidade. Vezes distância percorrida. Beleza? Certinho? Bom, o que isso tem a ver agora? Eu já sei qual é o trabalho da força de atrito, né? Ainda não sei em números, mas eu já sei como calcular. Aqui eu tenho o trabalho da força-peso, que foi um trabalho positivo, né? Já que ele que acelerou esse bloquinho. Beleza? Tá? E aí nós temos agora, nós vamos ter que agora, usando o teorema trabalho-energia cinética. Utilizando o teorema trabalho igual a variação de energia cinética, isso aqui significa que trabalho da força peso, beleza? Mais o trabalho da força de atrito, isso aqui vai ser igual à variação da energia cinética. Sendo que a variação dessa energia cinética vai ser a energia cinética final, que foi no ponto C, menos a energia cinética inicial, que foi no ponto A. Por isso que eu estou colocando aqui embaixo essas letras, ó, C e A. Beleza? Tudo bem? Aí tem um porém. Se você viu lá, se você assistiu o vídeo sobre energia, tá? Você vai lembrar lá da formulinha da energia cinética que ela depende da velocidade, tá? Então, mas eu não sei se você vai lembrar aí na questão, no ponto A a velocidade dele é 0 e no ponto C a velocidade dele também é 0, tá? Ela também é 0. Ou seja, o que você vai fazer aqui então? Você vai fazer que energia cinética, já que os dois estão parados, tanto a energia cinética em A quanto em C serão nulas, tá? Porque nos dois pontos eles estão parados, beleza? Então vai sobrar pra gente aqui, ó, que o trabalho da força peso, tá? O trabalho da força peso. Aqui é menos, né? Foi mal. Aqui é menos, desculpa. Menos FAT vai ser igual a 0, tá? Passa para o outro lado. Trabalho da força peso é igual ao trabalho de FAT. Beleza? Você vai terminar essa equaçãozinha aqui, que é bem simples. O trabalho da força peso a gente já tem aqui em cima, ó, M vezes G vezes H, igual. O trabalho da força de atrito é menos μ vezes massa vezes gravidade vezes a distância percorrida, né? Esse Dzinho aqui que é o que ele quer saber, tá bom? De forma que, o que você vai precisar aqui então? Tá vendo que você tem massa e gravidade dos dois lados? Né? Então você pode fazer isso aqui, ó. Simplifica, 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 simplifica.
tá? Fica mais fácil, facilita a sua vida. Vamos passar aqui para o outro lado, para terminar a nossa continha. E aí vai ficar, ó, quem sobrou desse lado esquerdo aqui, ó, foi só o H, né? H é igual. Quem sobrou do lado direito da equação? Menos mi vezes distância. Vamos substituir os valores? O H é a altura, né? A altura vale 2 metros. Menos o mi é 0,4, que ele falou lá do enunciado. E a distância eu quero descobrir. Beleza? Passa lá dividindo, você vai ter que essa distância vai ser... Esse valor negativo aqui não precisa se preocupar, tá? É porque ele foi freado, por isso que ele está aparecendo aqui. Então pode desprezar ele se você quiser. 2 dividido por 0,4. Beleza? 2 dividido por 0,4, isso aqui vai dar 5 metros. Tá? Mas cuidado, tá? Porque assim, como ele fala, no enunciado, calcule a distância percorrida pelo plano, né? E aí induz a gente a achar que é o valor dessa distância total. Mas na verdade ela não é. Eu até escrevi aqui e não escrevi corretamente. Essa não é a distância que ele está percorrendo, não é de A até C, tá? A distância que ele está perguntando é somente de B até C. Que é uma distância diferente, tá? É só essa distância aqui que você está calculando, tá bom? Ok? Tá? Então, essa que vai ser essa nossa questão 10 aí. Tudo bem? Se quiser dar um print ou anotar no seu caderno, fique à vontade, tá? Vamos agora aqui para a questão 11. Na questão 11, que ela começa na 190, ele fala assim, ó. Tá aqui embaixo, ó. Uma esfera de massa 1 kg, lançada com velocidade 10 metros por segundo no ponto R da calha vertical, encurvada conforme a figura. Atingiu o ponto S, por onde passou com velocidade de 4 metros por segundo. E aí ele coloca aqui do outro lado, continuando aqui no seu livro, ele coloca o desenho. O ponto R, né, que ele já tinha uma velocidade, ele não estava parado, né? A velocidade dele aqui é 10 metros por segundo. Ele vem subindo essa rampa aqui, ó, subindo, e passa pelo ponto S, mas ele não para, ele continua, tá? Ele só me deu o valor que ele chegou até o S. E no ponto S, ele tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Tudo bem? Perceba que a bolinha do R até o S, ela perdeu velocidade. Ela ficou mais lenta, que ela está perdendo velocidade, ela está perdendo energia, tá? Ou seja, ela está sofrendo um trabalho negativo nessa história. E ele fala aqui, sabendo que no local do experimento o módulo da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Esse dado você vai precisar, calcule o trabalho das forças de atrito que agiram na esfera em seu deslocamento de R até o S, tá? Muito cuidado, beleza? Muito cuidado. Por quê? Gente, nessa questão, nessa rampa aqui, ó, nessa rampa, se ele está me perguntando o trabalho do atrito, né, dessa rampa, é porque tem atrito aqui, beleza? Agora, eu te pergunto, o atrito é o único que está freando essa bolinha? Não, ele está subindo. Então, se ele está subindo, ele tá tendo altura, ó, que é essa altura de 2 metros, tá vendo? Ou seja, você tem força-peso aí também que está atrapalhando. Então, quem atrapalha aqui esse movimento, tá? Quem está atrapalhando o movimento dessa bolinha, vai ser tanto o trabalho da força-peso, quanto o trabalho da força de atrito. Os dois. Eles dois estarão atrapalhando, tá? E usando essa informação, eu vou utilizar o teorema trabalho e energia cinética. Como assim? Olha, no ponto R, eu tinha uma velocidade de 10 metros por segundo. No ponto S, quando ele está subindo, eu tenho uma velocidade de 4 metros por segundo. Ele perdeu velocidade. Por que ele perdeu velocidade? Ele perdeu velocidade porque eu tenho força de atrito atrapalhando, é um trabalho resistente, tá? E como ele está subindo, a altura que ele está até a altura que ele está alcançando, isso também está atrapalhando essa velocidade dele. Ele está sendo freado por conta da gravidade. Ou seja, eu também tenho um trabalho da força peso que também vai ser negativo.
certo? Então, como é que nós podemos escrever isso aqui? Trabalho é a variação da energia cinética. Agora, o trabalho que nós temos aqui, você tem que pensar o trabalho como um todo, tá? Da questão inteira. Então, eu tenho que o trabalho da força peso mais o trabalho da força de atrito vai me dar a perda, a variação de energia cinética do ponto R até o S, tá? Então, essa variação de energia cinética, você vai colocar a energia cinética do ponto final, que é do ponto S, menos a energia cinética do ponto R, que é o de onde ele começou. Tudo bem? Cuidado, tá? Muito cuidado, porque tanto no ponto R quanto no ponto S, essa questão é diferente da antiga, dessa que a gente acabou de fazer, tá? Por quê? Porque os dois aqui agora, a velocidade não é diferente de zero. Então, você vai precisar saber a formulinha da energia cinética, tá? Beleza? O trabalho da força de peso, você já sabe como é que faz. M vezes G vezes H. Mais o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito, eu não vou desmembrar ela em fórmula. Vou te falar por quê. Energia cinética em S menos energia cinética em R. Por que que eu não coloquei no lugar do trabalho da força de atrito aqui? Eu não escrevi Fat vezes distância. Porque não é necessário. Olha a pergunta aqui da sua questão. Ó. Olha a pergunta. Calcule o trabalho das forças de atrito que agiram na esfera em seu deslocamento de R até S. Ou seja, ele está te perguntando quanto que vale a força de atrito? Não. Ele está te perguntando quanto que vale o coeficiente de atrito? Também não. Ele está te perguntando a distância que ele percorreu aqui, nessa curva aqui? Menos. Ele está te perguntando o trabalho da força de atrito. Trabalho, tá? Se é só o trabalho que ele está me perguntando, quando você jogar aqui no seu teorema trabalho e energia cinética, você não precisa desmembrar esse trabalho da força de atrito. Deixa ele quieto aí, tá? Que é essa variável que eu quero saber. Então, essa variável, esse cara aqui, ó, é a que eu estou calculando, beleza? Eu preciso saber dos outros, tá bom? Vamos lá. MGH mais tal Fat é igual energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Velocidade aqui no ponto S. Menos massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 no ponto R. Tudo bem? Vamos lá. Quanto que vale a massa desse objeto? Ele falou que a massa dele é de 1 kg. Está lá no enunciado, tá? Vezes gravidade. Quanto que vale? 10. A altura que ele chegou aqui até em cima? 2 metros. Mais. Vou botar aqui para cima. Trabalho da força de atrito. É o que eu quero saber. Massa do objeto. 1 kg. Velocidade do ponto S, lá em cima, ó, 4 metros, ou seja, 4 ao quadrado, dividido por 2, menos massa do objeto, 1, velocidade no ponto R, 10 ao quadrado, isso dividido por 2, tudo bem? 2 vezes 10, vezes 1, dá 20, mais trabalho da força de atrito é igual. Gente, 1 multiplicando por 1 vai fazer diferença? Não, né? Então você pode ignorar esse 1 aí, tá? Que ele está multiplicando mesmo. 4 ao quadrado dá 16. 4 ao quadrado, isso aqui dá 16. Beleza? 10 ao quadrado, isso aqui dá 100. Então o que você vai fazer agora? Pensa comigo. 16 dividido por 2, isso dá 8. Menos 100 dividido por 2, isso dá 50. Então, você vai ter 20 mais trabalho da força de atrito é igual 8 menos 50, isso aqui vai dar menos 42. Tá? O 20 é positivo, passa para o outro lado negativo. Vamos terminar aqui do lado. Tá? Então, nós temos que o trabalho da força de atrito ele vai ser menos
42 menos 20. E isso aqui vai dar menos, né, 62 joules, tá? Então esse vai ser o trabalho negativo da força de atrito aí nessa questãozinha. Tudo bem? Beleza? Espero que tenha ajudado aí um pouco, tá? Tentem fazer as outras questões.